No caso, porém, há uma circunstância que afasta essa aplicação imediata, qualquer que seja o alcance que se atribua a essa norma constitucional. A de a morte da adotante ter ocorrido antes da promulgação da Constituição de 1988. Com efeito, como acentua Eduardo Espínola, Família no Direito Civil Brasileiro, número tal, páginas tais, os efeitos da adoção simples são de duas naturezas: os pessoais e os patrimoniais. Aqueles se consubstanciam em que o parentesco resultante da adoção se limita ao adotado, ao adotante e ao adotado, os pessoais, salvo quanto aos impedimentos matrimoniais, ao passo que estes, os patrimoniais, consistem na obrigação alimentar e nas relações de sucessão. Ora, no caso, com a morte da adotante, não só se extinguiu o efeito patrimonial da adoção relativamente à obrigação alimentar, obviamente não há mais alimentando nem alimentante, entre adotante e adotado, mas também o efeito patrimonial relativo ao direito sucessório, uma vez que, quanto a este, a herança foi transmitida ao adotado como herdeiro legítimo sucessível. E se exauriu aí relação de sucessão, é claro, porque o outro morreu, não há mais ninguém. Portanto, os efeitos patrimoniais da adoção em causa, não é que a adoção se extinga, porque ela persiste até para efeitos matrimoniais. Portanto, os efeitos patrimoniais da adoção em causa se exauriram antes da promulgação da Constituição de 1988. Razão porque não se pode pretender, qualquer que seja o alcance da equiparação constitucional relativamente aos filhos adotivos, que esse parágrafo 6º do artigo 227 se aplique de imediato, alcançando a adoção em causa pelo singelo motivo de que essa aplicação imediata só se dá para alcançar os efeitos futuros de fatos passados, mas não para criar efeitos futuros de fatos que já se consumaram no passado. Quer dizer, aqui não há efeito nenhum mais. Não há efeito futuro de fato passado, justamente porque aquela relação sucessiva está absolutamente extinta. E, consequentemente, não há que se falar em aplicação imediata para criar efeito futuro de fato passado, até porque esse efeito não existe. Não pode existir porque o fato se exauriu no passado. Por isso, digo eu, assim sendo, não tem a hora recorrente a condição de herdeira. A hora recorrente é uma das colaterais da adotante, como pretende, com base na aplicação imediata de dispositivos do dispositivo constitucional em causa, com o alcance que ela lhe dá. Por este fundamento porque pelos fundamentos do ministro Neri, eu não os acolheria. Primeiro porque acho, mas não precisei entrar na adoção plena ou não, porque há esse problema que, a meu ver, é um problema preliminar que exaure a questão. Agora, se tivesse que ir para frente, eu entenderia que hoje só há adoção plena. Como, aliás, foi colocado no novo Código Civil, apenas adoção plena, seja ela de adulto, seja de criança. E, por outro lado, também não estaria de acordo com o problema da não aplicação imediata da Constituição com referência, aliás, usando como fundamento aquele de que havia um ato jurídico perfeito, que era o da adoção. Porque se houvesse efeitos futuros, por isso é que eu digo, se os dois estivessem vivos depois da Constituição, o problema é diferente. O problema aí seria de aplicação imediata para aqueles que entendem que só há agora adoção plena. Mas no caso, o que me parece é isso. Não há aqui que se falar em aplicação imediata, porque não há efeito futuro de fato passado, mas aqui haveria apenas um fato consumado totalmente no passado. E a Constituição aí, ela não retroage, porque para retroação máxima é preciso cláusula expressa nesse sentido. Por isso, senhor presidente, por esse fundamento, e aqui acho que o fundamento é muito importante. Foi posterior? A morte não. A morte foi anterior. A morte dele. A morte da adotante. Porque quando ela morreu em 70... Foi anterior. Quando ela morreu em 70, os bens passaram para ele. Uhum. Nesse momento, o que aconteceu? As relações patrimoniais... As relações patrimoniais da adoção simples se extinguiram. Porque não havia mais que falar em direito a alimentos, nem há mais que falar em direito sucessível. Porque se exauriram ambos com a morte de uma das partes. O fundamento do ministro Neri qual foi? O fundamento foi considerar que a adoção simples permanece. E que a adoção plena, perfeito, seria apenas para as crianças e adolescentes, tendo em vista a circunstância de que anteriormente havia aquela legitimação adotiva em que havia um pleno ingresso na família do adotante.
Eu acho que não, que agora com essa equiparação só pode haver adoção plena. E o outro fundamento era aquele, do ato jurídico perfeito, mas ato jurídico perfeito, se houvesse efeito futuro, a Constituição se aplicaria de imediato. No caso, no entanto, não há efeito futuro, porque ficou apenas o fato já consumado da adoção, que já produziu todos os efeitos patrimoniais dela decorrentes. Por isso é que, por esse fundamento, porque se seguir o fundamento do ministro Neri, os fundamentos são Vossa Excelência não dá uma ênfase maior ao fato dele ter falecido já na vigência da carta? Não, não dou, mas digo o seguinte, pelo fato de ele já ter falecido, ele não pode, veja bem, aquela adoção simples, ela se consumou, os parentes consanguíneos dele é que vão acabam pegando uma carona na adoção. Não, mas o que acontece, mas sempre foi assim. Os parentes mas sempre foi assim. Tanto mas isso sempre foi assim. Adoção simples, né? Pela adoção simples sempre foi assim, porque a adoção simples, veja Vossa Excelência, que também tem o lado avesso. Se quem tivesse morrido fosse ele, ela herdaria e, consequentemente, ela morrendo depois da Constituição, não haveria problema de filho adotivo. Mas os bens que vieram dele e que podem ter vindo até da família consanguínea dele, passariam para a adotante, e da adotante para os parentes consanguíneos da adotante. De modo que aí o problema é saber quem morreu primeiro por causa do sistema da adoção. Né? Agora, o que acontece é isso, é que a adoção se consumou completamente, ela não produz mais efeito patrimonial nenhum desde a época da morte da adotante. Nesse caso, quem está recorrendo? Quem está recorrendo é o parente da adotante. É uma irmã da adotante. Que já tinha concorrido, tinha pretendido, não, que já existia na época do falecimento da adotante, mas como havia a relação patrimonial da adoção simples entre o adotante e o adotado, ele, adotado, recebeu. Tá certo. Convém explicitar o fundamento, né? Não, o fundamento eu acho importante, senão parece que o Supremo está considerando que continua a existir adoção simples para adulto e a adoção plena ficaria apenas para crianças e adolescentes. Ou então, que o Supremo admite que haja aplicação imediata, quando, no caso, obviamente, a aplicação não pode ser imediata, porque não há efeito futuro de fato passado. A adoção plena essa adoção simples, pelo menos com relação com referência às relações patrimoniais, ela é fato consumado, exaurido, sem produzir efeito. Vossa Excelência parece que não quis declarar de logo o problema de que terminou a adoção simples. Eu não quis por uma razão. Realmente não está. Eu não quis porque isso não está praticamente em jogo, estaria no momento em que se considerasse que havia aplicação imediata. Havendo aplicação imediata, tinha que verificar, então, se era a adoção, se continuava a ser adoção simples ou se a adoção era apenas a plena, porque a simples entraria em choque com a Constituição. Mas aí seria preciso uma retroatividade máxima. Máxima para alcançar um fato já absolutamente exaurido no passado. Perfeito. É isso. Eu confesso que eu ainda fico um pouco perplexo diante do quadro, né? Não, mas veja Vossa Excelência. Verificada a adoção, quer dizer, aqueles que, de certa forma, não deixaram de acolher o falecido e de ampará-lo, né, acabam herdando bens que ele herdou. Mas veja Vossa Excelência, só para Vossa Excelência ver como não há nenhum problema, vamos dizer assim, de... Uma perplexidade, uma certa perplexidade. Mas veja Vossa Excelência o seguinte, se a adotante tivesse morrido em 1970, os bens passariam para o adotado. Se o adotado morresse no dia 4 de outubro de 1988, o que aconteceria? Como se tratava de adoção simples, o adotado e a adotante, as relações eram apenas entre eles,
continuava o regime da adoção simples, o que significava dizer que quem iria herdar do adotado, que, embora tendo recebido bens da adotante, seriam os parentes consanguíneos do adotado. Não alterou. Não alterava nada, porque o regime da adoção simples sempre foi assim. E, a princípio, quando nós não admitíamos nem a legitimação adotiva, que é relativamente recente no nosso direito, veio do direito francês pós-guerra, na legitimação adotiva é que havia a adoção com a integração plena na família do adotante. Mas nós só tivemos isso, e só para criança, porque justamente era para que se integrasse a criança na família do adotante. Então, pelo sistema do Código Civil, que era o vigente com relação a adulto, se houvesse os dois falecimentos antes da Constituição, não havia problema nenhum, porque os bens do adotado passariam para os seus herdeiros sucessíveis consanguíneos. Agora, pelo fato de ele adotado, que havia recebido a herança antes da Constituição, de ele adotado vir a falecer posteriormente à Constituição, aí surgiu aquele problema. A Constituição diz que os filhos adotivos estão equiparados às outras categorias de filhos. Então, aí, o primeiro problema que surgia era este: aplica-se de imediato essa equiparação ou não se aplica de imediato? O ministro Neri, ele, no seu segundo fundamento, que na realidade devia ser o primeiro, porque não acabava o problema, ele disse o seguinte: neste caso nós temos um ato jurídico perfeito, e sendo um ato jurídico perfeito, a Constituição nova não se aplica para alcançá-lo. Eu digo, não, o raciocínio não está certo, tomado genericamente, porque se porventura as duas mortes ocorressem posteriormente, embora o ato jurídico perfeito já tivesse ocorrido no passado, que era a adoção simples, mas se as duas mortes tivessem ocorrido depois, nós teríamos o problema de saber quais os efeitos da adoção. Se a adoção passou de simples necessariamente para plena, em todos os casos, ou se continuou, como o ministro Neri sustentava, continua a existir a adoção simples para adulto e a adoção plena para crianças e adolescentes. Aí venho eu e digo, não, o problema não se pode colocar desse jeito, porque se realmente houvesse modificação de adoção e aquela adoção ainda produzisse efeitos, obviamente, pelo princípio que nós temos adotado, de que a Constituição, pelo menos originária, se aplica sempre com retroatividade mínima, quer dizer, ela alcança os efeitos futuros de fatos passados, se aplicaria. De modo que não adiantaria se dizer, há um ato jurídico perfeito. Por isso é que eu tive que examinar. Eu digo, há um ato jurídico perfeito. Agora, este ato jurídico perfeito produz efeitos futuros ainda, ou ele já consumou todos os seus efeitos anteriormente? E a conclusão aqui parece-me absolutamente não admissível de objeção. É que efeito não há mais. Porque, obviamente, se os efeitos eram apenas entre ambos, um morreu, o efeito sucessório acabou-se. Porque não é possível que o efeito sucessório para um só. De modo que o parceiro que herdaria... Foi antes do advento da Constituição. Depois do advento da Constituição veio a morte dele, quando já estava exaurida a relação patrimonial decorrente da adoção. Por isso é que eu digo, o problema aqui, se fosse antes da Constituição, não havia problema nenhum. Nem ela discutiria, como não discutiu quando houve o falecimento da adotante. O resultado é o mesmo. Não, o resultado é o mesmo. Agora, o problema do fundamento é importante, porque senão nós estamos admitindo, primeiro, que continua a haver adoção simples para adulto, e segundo, que o tribunal admite que, nesses casos, o ato jurídico perfeito, ainda que não produza efeito nenhum futuro, ele possa ser alcançado pela Constituição. E, portanto, vamos admitir retroatividade máxima implícita, o que nós nunca admitimos. Até porque seria um descalabro. O único caso de retroatividade máxima que a Constituição admite expressamente é a não reedição de medida provisória ou a rejeição dela, que aí retroage maximamente porque alcança, inclusive, os fatos consumados. Ministro Gilmar Mendes. Não voto. Perdão, ministro Maurício Corrêa. Senhor presidente, procuração do ministro
Embora o Só ministro... com procuração da ministra Hélena, do ministro Celso, gestão de negócios. Até mais voto. Embora o ministro Nery não esteja mais conosco, se aposentou merecidamente, bom seria que se ele estivesse aqui presente para rebater o nosso professor de Direito Civil, mestre Não, veja bem, Moreira Alves. é porque ele talvez não tenha percebido esse aspecto. Mas eu acompanho Sua Excelência integralmente. Ministro, eu Foi o eminente relator pelos fundamentos do ministro. Porque a solução, quer dizer, não conhecer, claro. Agora, o fundamento é importante por isso, porque o fundamento já sinaliza. Ministro Carlos Veloso, De acordo, presidente. ministro Sepúlveda pertence. Senhor presidente, de início eu me congratulo com o ministro Moreira Alves e lamento que já não compõe ao tribunal o eminente ministro Otávio Galotti, que sonhava quando aparecia um caso residual de direito privado. O ministro Moreira Alves tem essa oportunidade e não é de surpreender, a meu ver, deu solução que me parece irretorquível. Acompanhei com o meu temor nestas áreas o voto do Ministro Nery. ministro Nery e a minha intranquilidade era quanto à afirmação ali existente, primeiro, da dualidade sob a Constituição do problema da igualdade dos filhos adotivos, conforme se aplicasse ou não o Estatuto da Criança e do Adolescente. A meu ver, Uma questão de maioridade ou menoridade? a meu ver, a Constituição quis eliminar essa discriminação Aí não. e realmente tem esta equiparação tem aplicação imediata sobre efeitos futuros, seja qual for a data ou o tipo original da adoção. O novo Código Civil, aliás, só adota a adoção plena. Acabou com a adoção simples. Mas, a meu ver, o voto do eminente ministro Moreira Alves demonstrou exaustivamente que a relação sucessória da adoção simples no regime constitucional pretérito se esgotara, com a sucessão da adotante Pelo adotado. Não, do adotado. com a sucessão Do adotado? da adotante pelo adotado. Pelo adotado. E, consequentemente, a equiparação que, a meu ver, a Constituição fez, eliminando a adoção simples, para alcançar o caso, teria que ter retroatividade máxima, de modo a fazer ressurgir efeito consumado de um fato passado. Criar um Isso efeito. é contra toda a orientação doutrinária e jurisprudencial, que só admite, e ainda assim com resistências, essa retroatividade máxima à Constituição, se ela expressamente assim o dispõe. Por isso eu acompanho o voto do relator, mas explicito minha adesão à fundamentação do ministro Moreira Alves. Ministro Sidney Sanches. Também acompanho a conclusão do voto do ministro Nery da Silveira, mas pelos fundamentos do voto do ministro Moreira Alves. Quase convencido, mas não convencido, me sinto compelido a pedir vista, né? Proclamação parcial, né? Após os votos dos ministros Moreira Alves, Maurício Correia, Ilmar Galvão, Carlos Veloso, Sepúlveda pertence, Sidney Sanches, concluindo pelo não conhecimento do recurso, considerado fundamento diverso do exteriorizado pelo relator, pediu vista o presidente.
Ministro Ilmar, Vossa Excelência pediu vista da Intervenção Federal 298, requerente Celso Marcondes Ferreira e outros, requerido Estado de São Paulo. Consta da papeleta, após o voto do relator, sou eu próprio, deferindo o pedido formulado, e dos votos dos ministros Gilmar Mendes, Maurício Correia e Carlos Veloso, indeferindo, pediu vista o ministro Ilmar Galvão. Falaram pelos requerentes, Dr. Paulo Valdemiro Guimarães, e pelo requerido Dr. José Roberto de Moraes, procurador do Estado. Ausentes justificadamente, a ministra Ellen Grace, e no julgamento, o ministro Nelson Jobim. Senhor presidente. Agora nós temos também, né, com a mesma anotação, e eu creio que o pregão é conjunto. Não, é melhor. Vamos deixar esse, então? Depois sim. estendemos. Pois não. Aplicamos o mesmo resultado. Vossa Excelência Presidente, tem a trata-se de palavra. pedido de requisição de intervenção federal originário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fundado no inciso 6º do artigo 34 da Constituição Federal, porquanto destinada a prover a execução de ordem judicial de pagamento de precatória expedida em favor de servidores estaduais relativa a diferenças remuneratórias. Em seu petitório, disseram os exequentes, em resumo, que a Fazenda Estadual desconsiderou a determinação constitucional para que o precatório expedido na ação que propuseram contra o Estado fosse pago de uma só vez e de forma integral, razão pela qual o Tribunal de Justiça determinou que a Fazenda depositasse a diferença devida no prazo de 90 dias, o que não aconteceu, oferecendo-se ensejo, consequentemente, a medida interventiva. A Procuradoria-Geral do Estado, em resposta, alegou o descabimento da medida pleiteada, ao entendimento de que, havendo sido cumprido o precatório do modo determinado pelo juízo da execução, não se pode pretender a decretação de intervenção federal por descumprimento de ordem de complementação do depósito em 90 dias, emanada do presidente do Tribunal de Justiça, agindo como autoridade administrativa desvestida de função jurisdicional. Aduziu haver a diferença exigida sido apurada mediante cálculo elaborado e homologado no próprio tribunal. Cálculo esse que foi impugnado por meio de agravo regimental, havendo a requisição do pagamento sido expedida antes do julgamento definitivo do referido recurso. Aduziu mais que, na conformidade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADIM 1098, a requisição a título de complementação de depósitos insuficientes, a ser feita no prazo de 90 dias, somente deve referir-se à diferença resultante de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões dos cálculos dos precatórios, não podendo, porém, dizer respeito ao critério adotado para a elaboração do cálculo ou a índices de atualização diversos do que foram utilizados em primeira instância, razão pela qual tem a Fazenda por prejudicado o pedido de intervenção, uma vez que a ordem judicial tida como descumprida se estriba em interpretação divergente daquela dada pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente do Tribunal de Justiça, depois de afastar a prejudicial relativa ao caráter administrativo da ordem, cujo descumprimento ensejou o pedido de intervenção, decidiu, em verbis, resulta, portanto, como consequência lógica desse poder do presidente para expedir ordem de pagamento, o reconhecimento de que o pagamento não integral do precatório implica sua manutenção na ordem cronológica, artigo 336, 5º do Regimento Interno, e que houve o descumprimento da ordem judicial. Não há, no caso, qualquer violação aos preceitos constitucionais rigorosamente observados. O que há é o descumprimento de ordem judicial, que não pode ser admitido ou tolerado. Destarte, evidencia-se e não ocorrer qualquer empecilho à Fazenda do Estado para cumprir sua obrigação. Não o tendo feito, impõe-se o processamento da intervenção federal, porque presentes os requisitos legais, eis que é flagrante o descumprimento à ordem emanada do Poder Judiciário,
pressuposto fundamental posto na Carta Magna. O feito veio então a esta Corte, perante a qual, em resposta a pedido de informações, foram reiteradas pelo senhor governador do Estado as alegações anteriormente expostas pela Procuradoria do Estado, havendo sido acrescentado que, entre aspas, qualquer que seja a natureza dos débitos oriundos de sentença judicial, é fato extremo de dúvida que as fazendas públicas somente poderão satisfazê-los após a sua inclusão no orçamento público, fecho aspas, conforme previsto no artigo 160, inciso 2º da Constituição Federal, 167 da Constituição Federal, decorrendo daí que a excepcionalidade dos créditos de natureza alimentar expressa no caput do artigo 100 da Constituição autoriza unicamente a numeração de ordem cronológica autônoma e os prioriza para fins de pagamento. Acrescentou mais que, entre aspas, contrariando as normas constitucionais acima descritas, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao regular o processamento das requisições de pagamento em seu regimento interno, alterou prazos e formas de atualização e pagamento dos débitos das fazendas públicas decorrentes de decisão judicial, fecho aspas, ao impor a obrigatoriedade de pagamento de diferenças de depósitos efetuados em cumprimento aos precatórios judiciais, apuradas por órgão técnico daquela Corte, no prazo de 90 dias, independentemente de sua previsão orçamentária. Por ordem da Presidência, os autos retornaram ao Tribunal de Justiça de São Paulo, em diligência. A douta Procuradoria-Geral da República, em parecer de seu ilustre titular, professor Geraldo Brindeiro, manifestou-se pela procedência do pedido. Na sentada de 25 de setembro último, após o voto do eminente presidente, ministro Marco Aurélio, pelo deferimento do pedido, e dos eminentes ministros Gilmar Mendes, Maurício Correia e Carlos Veloso, pelo indeferimento, pedi vista dos autos, que hoje repõe em mesa, etc. O vocábulo precatório, segundo... Aqui eu vou fazendo, talvez até desnecessário aqui para os eminentes pares, mas eu quis deixar registradas algumas observações. O vocábulo precatório, segundo os historiadores do direito brasileiro, deriva da expressão precatória advênia, que consistia em um pedido de licença dirigido à Câmara Municipal para o fim de proceder-se à penhora de bens da municipalidade. Até então, o poder público não detinha privilégios processuais, razão pela qual, nas execuções contra a fazenda, nada impedia a penhora de bens públicos. O precatório, como meio de obviar a imunidade à penhora, que acabou por proteger tais bens, Instrução 10 de abril de 1851 do Diretório do Juízo Fiscal e Contencioso dos Feitos da Fazenda, foi introduzido pelo Decreto número 3084 de 98, tendo ganhado status constitucional com a Carta de 1934, limitada à Fazenda Federal, cujo artigo 182 dispunha que os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e as contas dos créditos respectivos, sendo vedada a designação de casos ou pessoas nas verbas legais, e que esses créditos serão consignados pelo Poder Executivo ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias aos cofres dos depósitos públicos, cabendo ao presidente da Corte Suprema expedir as ordens de pagamento, dentro das forças do depósito. Ponce de Miranda, comentando esse dispositivo, já havia afirmado que nenhuma atribuição de ordenar o pagamento possuía o presidente da República, os ministros de Estado, o Tribunal de Contas ou qualquer autoridade administrativa. Comentários da Constituição, etc. O Código de Processo Civil de 39 nada mais fez do que reproduzir a disciplina dos precatórios contida na Carta de 37, que, de sua vez, se limitou a reproduzir o modelo da Carta de 34, ao determinar que fossem consignados pelo Poder Executivo ao Poder Judiciário os créditos contra a Fazenda Federal, recolhendo-se as importâncias ao cofre dos depósitos públicos, sistema que, no dizer de Eduardo Spínola, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, produziu excelentes resultados.
A Carta de 1946 estendeu o modelo aos estados e municípios e, em consequência, previu a competência, no lugar da do presidente do Supremo Tribunal, a do presidente do novel Tribunal Federal, o Tribunal Federal de Recursos, acrescentando a do presidente do Tribunal de Justiça, para a expedição das ordens de pagamento segundo as possibilidades do depósito. Artigo 204, parágrafo. A Carta de 67 trouxe duas inovações: a obrigatoriedade da inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento dos seus débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, e a proibição de designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos extra-orçamentários abertos para esse fim. Artigo 112, parágrafo. E a emenda número 1 de 69 reproduziu no ponto as disposições da Constituição de 67. O sistema de precatório, portanto, é originário do direito brasileiro, sendo correntio afirmar-se que ele não tem similar em outros países. Possivelmente porque em outros países o Estado cumpre imediatamente as suas obrigações, né? Teoricamente, torna a execução contra a fazenda mais cômoda para o credor, visto que o livra dos percalços da execução forçada, que entre nós se desenvolve num processo sempre inçado de percalços e dificuldades que, não raro, se estende por anos a fio. A ordem cronológica que a rigor é observada dá-lhe a tranquilidade de que seu direito não será preterido. O problema que surge é da insuficiência dos recursos do Estado para a satisfação de todos os credores, situação que foi sempre agravada pela circunstância de os pagamentos serem feitos por valores defasados, dando ensejo a precatórios complementares, que de ordinário tornavam a execução uma verdadeira renda anual, vitalícia, do credor contra o Estado. O processamento do presente pedido de intervenção perante o Tribunal de Justiça de São Paulo deu-se no período de abril de 95 a maio de 96, quando ainda em vigor o artigo 100 e seus parágrafos da Constituição Federal, em sua redação original, que assim dispunham. Artigo 100. A exceção dos créditos da fazenda de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, estadual ou municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Parágrafo 1º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, data em que terão atualizado seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte. Parágrafo 2º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário. Vai por uma conta do Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição competente, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar requerimento do credor exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito. O dispositivo, como se percebe, descreve um procedimento complexo, constituído de diversos lances, que podem ser assim descritos: expedição do precatório ao presidente do tribunal competente, pelo juiz da execução, movida contra a Fazenda Pública, após o julgamento dos embargos. Autuação no tribunal dos precatórios apresentados até 1º de julho. Atualização monetária de seus valores na referida data. Determinação pelo presidente do tribunal ao governador de inclusão no orçamento do Estado para o exercício seguinte de dotação correspondente ao valor atualizado dos precatórios. Inclusão obrigatória da dotação no orçamento, de maneira global, sem designação de casos ou de pessoas, consignado ao Poder Judiciário.
Logicamente, em razão do entendimento que então já vigorava no Estado de São Paulo, segundo o qual os precatórios de natureza alimentícia deveriam ser solvidos de uma vez pelo seu valor monetariamente atualizado, estava na Constituição Paulista. As dotações a eles destinadas haveriam de ser calculadas de modo a poder fazer em face da inflação projetada para o período compreendido entre a data da atualização dos precatórios e o final do exercício da execução orçamentária. Aqui faltou uma palavra que eu não estou. Fazer face à inflação. Fazer face à inflação. Porque no momento que se entendeu que o pagamento é atualizado, então tem que haver uma projeção da inflação que está mais ou menos prevista para o ano seguinte. Recolhimento da dotação, naturalmente por parcelas, ao longo do exercício correspondente à instituição financeira, correspondente do exercício financeiro previsto em lei ou indicada pelo presidente. Bom, vou passar aqui da recolhimento da dotação por parcelas. É aquilo que eu sustentei no primeiro exame. O recolhimento dessa quantia que é consignada no orçamento, esse recolhimento é feito ao Poder Judiciário, né? É claro que por parcelas, porque o orçamento se executa por parcela durante o ano. Determinação pelo presidente do tribunal do pagamento dos precatórios segundo as possibilidades do depósito, observada a ordem cronológica da apresentação. Aqui é que o Tribunal de São Paulo destoa completamente, que o Tribunal de São Paulo entende que o pagamento é feito pelo ente administrativo e não pelo tribunal, quando a Constituição deu uma clareza solar, né, a esse respeito. Determinação pelo presidente do tribunal do pagamento dos precatórios, ele é que paga. Após o pagamento do precatório, a requerimento do credor, será verificada no juízo da execução a existência de eventuais acréscimos ou remanescentes, os quais, devidamente processados, serão objeto de precatório complementar, que correrá os mesmos trâmites acima descritos. Considerando que o orçamento é uma lei temporária, que vige por um ano, os precatórios que eventualmente não houverem sido pagos até o final do exercício seguinte, para usar a expressão da Constituição, deverão ser relacionados para inclusão no orçamento seguinte, juntamente com os novos precatórios e os precatórios complementares apresentados até 1º de julho, por seus valores atualizados nessa data. É a lógica, né? Não é possível executar um orçamento do passado. O orçamento sempre se renova, é uma lei de um ano, sempre se renova. O que não foi pago entra de novo no orçamento. Assim, diante desse modelo, já alterado pela emenda 30, não havia espaço para que o Tribunal de Justiça expedisse notificação ao governador para efetuar, dentro de determinado prazo, o depósito de quantia destinada ao pagamento ou ao complemento do pagamento de determinado precatório. O governador, em conclusão, pelo regime que era previsto no texto original do artigo 100, parágrafo da Constituição, só poderia ser considerado desobediente à ordem judicial se primeiramente deixasse de providenciar a inclusão no orçamento da dotação requisitada pelo tribunal e, em segundo lugar, deixasse de pôr à disposição do tribunal, durante o exercício orçamentário, os recursos alusivos à dotação prevista na Lei de Meios. Estabelecidas as premissas, cumpre examinar o que efetivamente determinou o presente pedido de intervenção. Comprova os documentos de folhas que o precatório dos requerentes, autuado no Tribunal de Justiça sob número tal, foi relacionado para inclusão no orçamento de 85, exercício durante o qual houve pagamento parcial, o mesmo tendo ocorrido no exercício de 86. Seguiu-se requisição do pagamento complementar no prazo de 90 dias, dirigida à Procuradoria-Geral do Estado, em agosto de 94, na conformidade de conta elaborada e homologada no próprio tribunal. Basta um perfunctório confronto desse último ato com o artigo 100, parágrafos da Constituição Federal, em sua redação original,
para a convicção de que se está diante de ordem judicial expedida em absoluta desconformidade com o previsto nos mencionados dispositivos da Carta da República. De efeito, se o pagamento do precatório sob enfoque foi feito de forma incompleta nos exercícios de 85 e 86, cabia a expedição pelo juízo da execução de novo precatório complementar para ser processado no exercício seguinte, e não a requisição do saldo devedor apurado pelo próprio tribunal ao governador do Estado para pagamento em determinado prazo. Na verdade, trata-se de providência que, além de não estar prevista nos mencionados dispositivos da Carta da República, era absolutamente impossível, aqui é importante, era absolutamente impossível de ser cumprida pelo governador do Estado, que, conquanto seja o responsável pela administração superior do Estado, não tem a disponibilidade dos recursos públicos, sendo-lhe vedado, por isso, mandar pagar despesa não prevista na lei orçamentária, como previsto no artigo 167, segundo. Esse artigo 167, segundo, diz assim: são vedados, inciso segundo, a realização de despesas ou assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Então, o governador, mesmo que quisesse, não poderia pagar sem infringir a Constituição, que veda pagamento de despesas não previstas no orçamento. E se estava no orçamento, o que ele tinha que fazer era passar o dinheiro para o tribunal. Veja-se que a contadoria do tribunal nem sequer pôde informar o quanto das parcelas do precatório que já haviam sido pagas, visto que, em flagrante contrariedade à Constituição, os depósitos foram feitos pelo Estado diretamente nos autos da ação principal. Em São Paulo, então, o Estado, em vez de consignar a verba orçamentária ao presidente do tribunal, ou ao Tribunal de Justiça, não, né? Deposita lá no juízo da execução. Vale dizer, a revelia do controle da ordem de precedência e com inobservância do rito estabelecido no parágrafo 2º do artigo 100, segundo o qual, como já foi dito, as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição competente, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda, determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito. Trata-se de norma que, não obstante de observância obrigatória pela União, Estados e municípios, foi flagrantemente desatendida no presente caso pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que, quando muito no próprio exercício em que se verificou o pagamento incompleto, poderia ter requisitado a abertura de crédito adicional, destinado à cobertura do déficit orçamentário verificado, obviamente sem a designação de casos ou de pessoas, como exigido na parte final do caput do artigo 100. Não tendo assim agido, é fora de dúvida que somente por via do precatório complementar, requerido pelos credores, com o respectivo valor incluído no montante da dotação orçamentária consignada no orçamento para o exercício seguinte, poderia processar-se o pretendido pagamento. Aliás, o pronto depósito da quantia alusiva ao precatório em causa, requisitado pelo Tribunal de Justiça ao governador, era medida que se revelava duplamente inconstitucional, visto que, além de contrariar o rito previsto no artigo 100, entrava em choque com o mencionado artigo 167, inciso 2º, que veda a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, hipótese configurada no caso, já que o pretendido depósito, ao que tudo indica, não foi precedido de inclusão no orçamento da dotação correspondente. Tem aplicação, portanto, ao caso a lição de Ives Gandra da Silva Martins, dada em resposta à consulta do professor Gilmar Mendes, nosso eminente colega, segundo a qual, entre aspas, no momento em que uma decisão judicial determine que seja paga uma determinada importância contra o rígido orçamento aprovado, a evidência impõe uma condição de impossível cumprimento pelo Poder Executivo,
que não pode alocar recursos fora dos estritos termos das leis orçamentárias. Fechado. Desenganadamente, portanto, está-se diante de ordem constitucionalmente írrita e, mais do que isso, de cumprimentos juridicamente impossíveis, cuja infringência, por isso mesmo, é insuscetível de legitimar a intervenção prevista no artigo 34º da Constituição. Ante o exposto, por considerar a ordem de pagamento expedida pelo Tribunal de origem constitucionalmente írrita, da maneira que mencionei, e insuscetível de ser cumprida, né, a quem, pelo governador do Estado, tenha por igual, como, que aqui foi uma repetição, como incapaz de embasar a intervenção requerida. Eu estou nesse voto, acompanhando a divergência. Apenas alguns esclarecimentos, né? E vamos, de qualquer forma, interromper a sequência do julgamento. No caso, tem-se precatório expedido em 1984, prestação alimentícia, para inclusão no orçamento de 1985. O processo que desaguou nesse precatório, ele surgiu em 1977. E, quanto a essa matéria de defesa, fiz consignar no voto que, no caso, a verdade formal, já que constante do acórdão de remessa do pedido de intervenção a esta Corte, revela que não houve a liquidação do precatório, que o depósito foi insuficiente, quando se sabe que realmente esse sistema é para a liquidação definitiva do débito. Então, eu digo em meu voto, longe fica de demonstrar o cumprimento da decisão judicial, o que é articulado pelo Estado. Ao contrário, gera convicção sobre o fato de não haver sido liquidado como cabia o precatório. O órgão especial da Corte de origem bem a refutou. O que decidido não pode ser examinado no processo de intervenção ao Estado incumbia, como vem sendo feito em outros processos, impugnar pelos meios próprios, e o processo de intervenção não se revela como ação de mão dupla, a ordem judicial de complementação, e que se mostrou jungida na dicção da Corte de origem ao precatório expedido. Insuficiente o depósito realizado, e esta é a verdade formal, tem-se aberta a via do pedido de intervenção. O nosso legislador, né, talvez mesmo diante do quadro, um quadro que estarrece, que gera perplexidade, porque aquele que deve dar o exemplo, né, ao cidadão comum não faz, né, acabou até mesmo no campo, para mim, simplesmente pedagógico, explicativo do alcance da Carta da República, por promulgar a emenda número 37. E, mediante essa emenda, nós tivemos o parágrafo 4º no artigo 100. São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra de valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça em parte, na forma estabelecida no parágrafo 3º deste artigo, e em parte mediante expedição de precatório. Agora, a situação é realmente grave, né? E eu cheguei até a dizer que os atuais governadores, principalmente o governador do Estado de São Paulo, que têm dado realmente esforço para sanear, né, o problema, né? E tiveram uma herança maldita, porque com o tempo e aquele veso com a inflação em 2 dígitos, né, achasse que o precatório não podia ser indexado, tinha que ser cumprido pelo valor nominal, a bola de neve foi crescendo. Eu vou consignar o voto do ministro relator, o ministro Ilmar Galvão, acompanhando, portanto, a divergência, e suspenderemos a conclusão do julgamento e também a sessão por 30 minutos. É o que eu faço, formalizando, portanto, para efeito de notas taquigráficas. Colhido o voto do ministro Ilmar Galvão
no sentido de indeferir o pedido de intervenção, o julgamento foi adiado. E suspendo a sessão por 30 minutos. Eu estou adiando, nós não teremos quórum, né? Creio, para a matéria constitucional, se bem que aqui não se chega à declaração de inconstitucionalidade, né? Mas, de qualquer forma, nós aguardamos, né? E suspendo a sessão por 30 minutos. Fique à vontade. Com o quórum regimental, declaro abertos os trabalhos e solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da última sessão. Ata da 25ª sessão ordinária realizada em 13 de novembro de 2002, presidente do senhor ministro Marco Aurélio, ausente cadamente o senhor ministro Celso de Mello e a senhora ministra Ellen Gris, procurador-geral da República, doutor Ginaldo Brindeiro, pregoado seguintes processos: uma medida cautelar e ação direta com sonoridade, ações diretas com sonoridade, agravo regimental em petição, embargos de declaração em reclamação e mandado de segurança. Em discussão a ata, sem observações, declaro aprovada. Agravo na petição 2701, agravante Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Agravado presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, interessado o prefeito da Estância Turística de Salto. Na espécie, nós temos pedido de suspensão de liminar deferida no controle concentrado de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça. A jurisprudência que cito, né, é no sentido da inadmissibilidade da providência. E, então, neguei seguimento e houve a interposição de agravo pela Assembleia. O Procurador-Geral da República emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. Voltei a despachar a fim de que fossem prestadas informações sobre a ação direta de inconstitucionalidade em curso, a representação de inconstitucionalidade em curso no Tribunal de Justiça. E, então, veio aos autos petição da Assembleia do Estado de São Paulo, revelando que a ação ainda não foi julgada, não há decisão final. Teço considerações sobre a matéria e concluo, citando o precedente do ministro Celso de Mello, na petição 1120, também de São Paulo, concluo pelo desprovimento do agravo. Ministro Gilmar Mendes. Vossa Excelência conclui pelo desprovimento... A inadmissibilidade da medida suspensiva quando em jogo liminar deferida pelo Tribunal de Justiça na última no controle concentrado de constitucionalidade. Na última assentada, nós consideramos possível o efeito suspensivo, né? Não. Neste caso? Não, nesse caso não. Não, nesse caso não. Não foi... Pedindo a suspensão de uma liminar concedida numa ação direta de inconstitucionalidade estadual. Estadual. Ou de lei municipal. Nós não, e a legislação regedora da matéria não contempla, né, essa medida, né? O precedente, eu conheço o precedente desses dias, o ministro Pertence disse que teria havido a revisão. Naquele caso do... Há um caso mais antigo do ministro Celso. Tem um caso do ministro Celso, e depois, quando se concedeu aquela liminar no caso de Minas Gerais, em relação ao acordo, Minas Gerais moveu uma ação, o governador, perante o Tribunal de Justiça, contra aquele acordo celebrado, aquele acordo com a União. O presidente do Tribunal de Justiça lá concedeu a liminar na ADIM estadual. A AGU veio com a questão ao Supremo Tribunal Federal e, na época, me lembro que o ministro Celso de Mello despachou com base na Lei 8.038. Desculpe. Ministro, eu vou me permitir
ler o voto, Sim. a fundamentação, eu digo que o caso dos autos é emblemático quanto à inadequação da medida intentada. A leitura do diploma no qual esta veio a ser alicerçada, o pleito inicial, Lei 8.437, de 92, revela o envolvimento de processo subjetivo, constando, é certo, a referência às ações popular e civil pública. Ora, o próprio acesso ao Supremo Tribunal Federal, quando em jogo decisão proferida na órbita do controle concentrado de constitucionalidade, é excepcional, pressupondo que na prolação do acórdão, decisão definitiva, tenha-se inobservado o preceito da Carta da República de adoção obrigatória pelo Estado-membro. Vê-se, então, que tal acesso ocorre com base na necessidade de preservar-se a Carta da República e não certa lei estadual ou municipal. Ora, a Assembleia, com pleito de suspensão do que decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, busca, em última análise, a intangibilidade da Lei Municipal número 10.813, de 2001, fazendo, conforme já frisado, mediante instrumental que diz respeito não a processo objetivo, mas a processo subjetivo. Assim decidiu o ministro Celso de Mello, e já o plenário, sob a minha relatoria, eu não tenho aqui o precedente, mas já decidiu também, na medida... 1543. 1543. A suspensão? Aqui o ministro Celso de Mello referiu para 1654. Essa de Minas Gerais? Se bem que na 1120 ele consignou, consideradas essas premissas, tenho para mim que a norma inscrita no artigo 4º da Lei 8.437/92 não se aplica às hipóteses de suspensão de liminar deferida em ação direta de inconstitucionalidade originariamente ajuizada perante Tribunal de Justiça, pois o diploma legislativo em questão refere-se, segundo entendo, a provimentos cautelares unicamente concedidos em sede de processo de caráter subjetivo, em cujo âmbito, como precedentemente acentuado, instaura-se controvérsia pertinente a situações concretas e individuais. Aí termino dizendo, em síntese, a lei em tese não se enquadra, em síntese, a medida não se enquadra na proteção visada pela Lei 8.437/92, a lei em tese, estava certo, não se enquadra na proteção visada pela Lei 8.437/92, de ato do poder público. Por tais razões, reportando minha decisão prolatada, que o teor foi transcrito no relatório, desprovejo este agravo, né? Vossa Excelência... Não, eu continuo em dúvida em relação a esse precedente, porque eu acho que, naquele caso, foi aplicado o artigo 4º da Lei 8437. E se entendeu... 1546 foi por mim relatado, ministro? 1654 é um despacho do ministro Celso. Que admitiu. Está transcrito no informativo. Se nós admitirmos o recurso extraordinário nessas matérias... em princípio, não é de se excluir aí não há decisão ainda. Mas veja, para não admitirmos na ação civil pública, na ação popular, foi preciso norma autorizando, né? E não temos norma que viabilize a chegada per salto, né, ao Supremo Tribunal Federal. O artigo 4º diz: compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender em despacho fundamentado a execução de liminar nas ações movidas contra o poder público, seus agentes, a requerimento do Ministério Público, da pessoa... Ações movidas, né, contra o poder público. Não, né? basta compreender. Sim, não era desarrazoado, não. Não se trata de... E veja, esta lei tem conteúdo subsidiário e tudo mais. Eu peço vista, vou examinar. Muito bem. Após o voto
do relator desprovendo o agravo, na esteira do pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, considerado também a jurisprudência do plenário, né, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Ministro Gilmar Mendes. Ação direta de inconstitucionalidade 261.9, requerente governador do Estado de Santa Catarina e requerida Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Veja o processo do ministro Moreira Alves, Senhor presidente, quanto ao relatório, o parecer da Procuradoria-Geral da República, da lavra do professor Geraldo Brindeiro, assim relata a controvérsia. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar ajuizado pelo governador do Estado de Santa Catarina, em face do parágrafo 3º do artigo 113 da Constituição do aludido Estado-membro. Sustenta o requerente, em síntese, que a norma jurídica impugnada contraria o disposto nos artigos 31 e seus parágrafos 71, 72 e 75 da Constituição da República. O dispositivo impugnado possui a seguinte redação: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública municipal, quanto à legalidade e à aplicação das subvenções e renúncias de receita é exercida. Parágrafo 3º, que é o objeto da impugnação. A Câmara Municipal julgará as contas independentemente do parecer prévio do Tribunal de Contas, caso este não o emita até o último dia do exercício financeiro em que foram prestadas. Prestadas as devidas informações e ouvida da outra Procuradoria-Geral da República, vieram os autos dessa Procuradoria da República para manifestação. O parecer do Parquê Federal é pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. Passados mais de 12 anos da propositura da presente ação, solicitei manifestação do governador, do presidente da Assembleia Legislativa e do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina sobre eventual aplicação do dispositivo impugnado. Às folhas 74 e 77, o presidente do Tribunal de Contas daquele Estado assevera que não admite esta Corte de Contas a deliberação do parecer prévio de contas municipais com a extrapolação do prazo firmado no parágrafo 3º do artigo 113 da Constituição Estadual. Para tanto, esclarece que atos normativos infraconstitucionais foram editados para que fossem prestadas as contas dentro do prazo estabelecido. As folhas 85, 91 e 99 manifestaram a Assembleia Legislativa e o Governador do Estado, respectivamente. É o relatório do qual a Secretaria distribuirá cópias aos senhores ministros. Como vota Vossa Excelência? Resta evidente que, nos termos do parágrafo 3º do artigo 113 da Constituição de Santa Catarina, as contas do município poderão ser julgadas sem parecer prévio do Tribunal de Contas, caso este não emita parecer até o último dia do exercício financeiro. A Constituição Federal estabelece as seguintes disposições sobre o tema. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Ainda que se pretenda prestigiar a iniciativa criadora do Constituinte Estadual, não parece haver dúvida de que, ao dispensar o parecer do Tribunal de Contas na espécie, alterou significativamente o sistema de controle previsto na Carta Magna. Nesses termos, o meu voto é pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. Apenas destaco que, à guisa de obiter dictum, que acaso houvesse sido aplicado o dispositivo em questão, seguindo-se os paradigmas do direito comparado quanto ao controle de constitucionalidade, estaríamos diante de um típico caso clássico de aplicação do artigo 27 da Lei 9868, de 10 de novembro de 99. Ausente de pedido de liminar, passados mais de 12 anos para o julgamento do mérito, não é muito difícil imaginar as repercussões da declaração de inconstitucionalidade agora, sem se atribuir a decisão eficácia para o futuro. Mas esta é apenas uma consideração à guisa de obiter dictum. Feita essa breve consideração, voto pela procedência da presente ação. E aí declara a inconstitucionalidade, é só do parágrafo? Do parágrafo. Parágrafo 3º do artigo 113, Isto, né? Da Constituição Estadual de Santa Catarina. De Santa Catarina. Ministro Maurício Correia, ministro Ilmar Galvão, também. Ministro Carlos Veloso, ministro Sepúlveda Pertence, ministro Sidney Sanches, ministro Moreira Alves. Também acompanham o relator
já que o parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal direciona no sentido de ter-se sempre o parecer prévio, né, emitido pelo órgão competente sobre as contas, né, que o prefeito deve anualmente prestar, né, e esse parecer, inclusive, só deixa de prevalecer por decisão de 2/3, né, o que confere a ele uma envergadura maior, 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Proclamo que o tribunal, por unanimidade, julga procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 113 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Ministro Moreira Alves. Ação direta de inconstitucionalidade 208, também de Santa Catarina. Requerente Procurador-Geral da República, requerida Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Também é julgamento final. É julgamento final. Ontem eu não achei porque o número estava trocado. Problema do computador. O relatório é o seguinte. Assim expõe e aprecia a presente ação direta o parecer da Procuradoria-Geral da República, da lavra do eminente Procurador-Geral, professor Geraldo Brindeiro. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar em face das expressões e dos municípios e ou não, é outra expressão, contidas no artigo 6º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina. O teor do dispositivo legal impugnado é o seguinte: artigo 6º, os servidores públicos civis do Estado e dos municípios, da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive os admitidos em caráter transitório em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos 5 anos, continuados ou não, são considerados estáveis no serviço público. Sustenta o requerente, em síntese, que as expressões impugnadas são incompatíveis com o artigo 18 da Constituição da República e artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias do texto maior, assinalando tratar-se de matéria relevante, sendo conveniente a suspensão liminar da norma atacada, tendo em vista as repercussões quanto à administração local. A medida cautelar restou deferida em parte por esse excelso pretório em 14 de março de 90, cujo acórdão restou assim emendado: ação direta de inconstitucionalidade, preenchimento quanto a uma das duas expressões impugnadas dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada, precedentes da Corte, ADINS 88-125, liminar concedida em parte para suspender a eficácia da expressão ou não, contida no artigo 6º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina, promulgada em 5/10 de 1989. Prestadas as devidas informações, ouvida a dota para a Advocacia Geral da União, vieram os autos a esta Procuradoria para manifestação. De fato, não há relevância jurídica necessária para a declaração de inconstitucionalidade da primeira das duas expressões atacadas, qual seja, e dos municípios, pois, como bem ressaltou Vossa Excelência, em seu voto da medida cautelar, ela está abrangida pelos beneficiários do artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, que outorga a estabilidade no serviço público nas condições ali estabelecidas, também aos servidores públicos civis dos municípios. Todavia, no tocante à segunda expressão, ora combatida ou não resta dúvida quanto à sua inconstitucionalidade pela ampliação que ela dá à concessão feita pelo referido artigo 19 da DCT, da Carta Magna, e ao princípio constitucional da dependência de concurso público para investidura em cargo e empregos públicos. Ademais, cabe ressaltar que, em hipótese análoga presente, essa colenda da Corte julgou a DIN 88, ano como relator o eminente ministro Moreira Alves, acórdão publicado no DJ de 8 de setembro de 2000, o qual restou a ser emendado. Aí, matéria, essa matéria já pacificada. Vai absolutamente pacificada. Dos municípios não há problema, porque... Claro, o 19 agora, alcança também os servidores do município. Ou não, aí sim, porque aí tem que ter os 5 anos continuados. Vossa Excelência julga procedente para declarar... O julga parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ou não, contida no artigo 6º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina. Os colegas estão de acordo? Julgado parcialmente procedente o pedido formulado, para declarar no artigo 6º do ato das disposições transitórias
da Carta do Estado de Santa Catarina a inconstitucionalidade da expressão ou não. Decisão unânime. Ministro Sidney Sanches. Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 2633, pedido de concessão de medida cauteladora, requerente Procurador-Geral da República, requeridos governador e Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Senhor presidente, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República promove a ação direta de inconstitucionalidade de expressões da Lei Complementar 6 de 94 do Estado de Roraima, com a redação dada pela Lei Complementar 12 de 11 de 9 de 95 do mesmo Estado, e ainda da redação originária dos mesmos textos, que lerei depois. Sustenta em síntese na inicial que os textos impugnados implicam violação aos artigos 71, inciso 2º e 75, caput da Constituição Federal. Nas informações, a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima afirmou, em resumo, a constitucionalidade das normas questionadas. E o senhor governador apresentou a manifestação de fúrias. Havendo pedido de medida cautelar, trago os autos em consideração do plenário. É o relatório. Como vota Vossa Excelência? Na inicial, o autor, para sustentar a inconstitucionalidade dos textos nela referidos e pleitear sua suspensão cautelar, fez as considerações seguintes. O aludido diploma legal, na parte que é objeto de impugnação na ação direta à hora proposta, possui as seguintes redações, alterada e originária, respectivamente. Verbes. Os dispositivos constantes dos artigos tais passam a vigorar com a seguinte redação. Primeiro, apreciar mediante, atribui à Assembleia Legislativa, apreciar mediante a emissão de parecer prévio as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, prefeitos municipais, Assembleia Legislativa, câmaras municipais, Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual, nos termos do artigo 38 desta lei. Artigo 38. Ao Tribunal de Contas do Estado compete, na forma estabelecida no regimento interno, apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, prefeitos municipais, Assembleia Legislativa, câmaras municipais, Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual e entidades constantes das alíneas A e B, inciso 1º do artigo 1º desta lei, mediante parecer prévio a ser elaborado em 90 dias a contar de seu recebimento. Artigo 1º. Ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, órgão auxiliar do Poder Legislativo de controle externo nos termos da Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta lei, compete, inciso 2º, apreciar mediante a emissão de parecer prévio as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado e prefeitos municipais, nos termos do artigo 38 desta lei. Letra A. Da Assembleia Legislativa, das câmaras municipais, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público Estadual. Artigo 38. Ao Tribunal de Contas do Estado, compete, na forma estabelecida no regimento interno, apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, prefeitos municipais e entidades constantes da linha A, inciso 2º do artigo 1º desta lei, mediante parecer prévio a ser elaborado em 90 dias a contar de seu recebimento. E prossegue a inicial. Com efeito, a Lei Complementar 12 de 95, ao modificar a redação dos artigos 1º, inciso 2º e 38 caput da Lei Complementar 6 de 94, manteve em linhas gerais o mesmo conteúdo normativo e, por conseguinte, os mesmos vícios de inconstitucionalidade dele constantes, os quais serão adiante demonstrados, veiculado pela redação original desses dispositivos, cuja eficácia jurídica normativa encontrava-se suspensa por força de medida cautelar deferida pelo Supremo na DIN 1140 de Roraima, da qual sou relator. Ora, tal como se dependia da redação original desses dispositivos, de acordo com o texto ora impugnado, subtraiu-se do Tribunal de Contas do Estado de Roraima a competência para o julgamento das contas anualmente prestadas pela Assembleia Legislativa, câmaras municipais, Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual, artigo 1º, inciso 2º, bem como pelos, entre aspas, administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos das entidades de administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Estado e pelos municípios, e pelos que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, artigo 38, já que sobre estas ao Tribunal de Contas restou apenas mero poder de apreciação mediante parecer prévio. Sendo assim, prossegue a inicial, tais disposições chocam-se frontalmente com o texto da Constituição da República, sobretudo no que diz respeito a seu artigo 71, inciso 2º, que no plano federal submete ao julgamento dessas contas
dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, e daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, ao próprio Tribunal de Contas da União, norma esta de observância obrigatória pelos demais entes que integram a Federação, por força de que dispõe expressamente o artigo 75 caput da Carta Magna, princípio constitucional estabelecido na terminologia empregada por Raul Machado Horta, autonomia do Estado-membro no direito constitucional brasileiro. Tal foi o entendimento acolhido pelo Supremo ao declarar a inconstitucionalidade de dispositivos análogos aos que são impugnados na ação direta ora proposta, constantes da emenda 1 de 91 à Constituição do Estado de Mato Grosso, conforme se verifica da emenda deste acordo. Emenda, Tribunal de Contas dos Estados, competência, observância compulsória do modelo federal, inconstitucionalidade de subtração ao Tribunal de Contas da competência do julgamento das contas da mesa da Assembleia Legislativa, compreendidas na previsão do artigo tal da Constituição Federal, para submetê-las ao regime do artigo tal, que é exclusivo da prestação de contas do chefe do Poder Executivo. E prossegue a emenda, relator ministro Sepúlveda pertence. Nesse mesmo sentido, ainda há outros precedentes proferidos pela Corte de casos semelhantes. Aqui já há julgamento de mérito. Ministro Ilmar Galvão, relator da 1779. Emenda, Constituição do Estado de Pernambuco, incisos 6º e 7º do artigo 14, as expressões e das mesas diretoras das câmaras municipais e a mesa diretora da Câmara Municipal, contidas respectivamente nos artigos tais. Disposições que, na conformidade da orientação assentada na jurisprudência do Supremo, ao atribuírem competência exclusiva à Assembleia Legislativa para julgar as contas do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e das mesas diretoras das câmaras municipais, entram em choque com a norma contida no inciso 1º do artigo 71 da Constituição Federal, procedência da ação. E outra emenda, ministro pertence, na DIN 1964, Tribunal de Contas, competência observância compulsória do modelo federal, etc. Como destacar mais uma vez, prossegue a inicial, que a Lei Complementar 694, antes mesmo das alterações promovidas pela Lei Complementar 1295, já ofendia os dispositivos constitucionais acima aludidos, razão pela qual o Supremo deferiu medida cautelar na DIN 1140 contra ela proposta. Acordo em anexo. A ação esta que se encontra parcialmente prejudicada ante o advento da Lei Complementar 1295, que alterou a redação dos dispositivos da Lei Complementar 694. E aqui transcreve a emenda do acordo que se relatou. Verificada, pois, a existência de fumus boni juris e consubstanciado o perigo mora no iminente risco que representa, em detrimento da administração pública, a obstaculização do desempenho pelo Tribunal de Contas do Estado das funções institucionais que lhe foram reservadas pela Constituição Federal e presentes os requisitos exigidos à concessão da medida cautelar, nós temos o artigo tal, pleiteia-se a suspensão da cautela até a decisão final da presente ação. E aí vem o pedido. Em síntese, nesses dispositivos, o que se fez foi retirar da competência do Tribunal de Contas da União, do Estado de Roraima, competências que a Constituição Federal atribui em sede federal ao Tribunal de Contas da União. Contas, apreciar mediante emissão de parecer prévio as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado. Até aí está certo, porque é assim que a Constituição dispõe. Também prefeitos municipais. Mas aí inclui a Assembleia Legislativa, câmaras municipais, Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual. Quanto a isso, o Tribunal não tem admitido nos precedentes, porque isso altera a competência do Tribunal de Contas. E também no artigo 38. E também na linha A do artigo 1º. E também no artigo 38, com a nova redação. Digo eu, considero suficientemente demonstrados os requisitos da plausibilidade jurídica da ação e do perigo in mora, em que pese as informações de contrários da Assembleia Legislativa e a manifestação do governador do Estado. Na verdade, os precedentes da Corte, referidos na inicial, seja na concessão de medidas cautelares, uma delas sob texto legislativo de Roraima, a de 1140, seja em julgamento de mérito, tornam bem clara a conclusão nesse sentido. Isto posto, define a medida cautelar para suspender até julgamento final a eficácia das expressões Assembleia Legislativa, Câmaras Municipais, Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual, constantes do artigo 1º, inciso 2º, e a expressão Assembleia Legislativa, Câmaras Municipais, Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual e entidades constantes das alíneas A e B, inciso 1º do artigo 1º desta lei,
constantes do artigo 38 caput, ambos da Lei Complementar número 6 de 94 do Estado de Roraima, na redação dada pela Lei Complementar 12 de 11 de 9 de 95 do mesmo Estado, bem como ante a possibilidade de repristinação do texto, revogado a declaração de inconstitucionalidade da linha A do inciso 2º do artigo 1º e da expressão entidades constantes da linha A, inciso 2º do artigo 1º desta lei, constante do artigo 38, ambos da lei complementar. Em síntese, o que fez essa lei foi revogar aquilo que o Supremo havia suspendido na cautelar e renovar com os mesmos textos na nova lei. E mesmo quanto às contas em si do Ministério Público, também nós deferimos os precedentes, nós entendemos que todos estão Sim, sujeitos só ao o chefe do Poder Executivo. Inclusive a Assembleia Legislativa está sujeita. A parte administrativa, né? Em alguns precedentes. Mas não é justamente isso que o dispositivo prevê? Ao Tribunal de Contas compete, na forma estabelecida no regimento interno, apreciar as contas apresentadas anualmente pelo governador, prefeito Mas municipal. aqui atribui à Assembleia Legislativa, retira do Tribunal de Contas. Ah, é? E o Tribunal de Contas só dá o direito de parecer. Esse artigo primeiro, é que eu não tenho aqui... o texto da Constituição eu tenho aqui. O texto dos artigos 1º, 2, 6º, 8º, parágrafo 2º, 32 e 38 da Lei Complementar 6. Né? Os que interessam são o 1º, inciso 2º e 38, não é? Porque os outros não estão aqui sendo objeto de consideração. Mas, em síntese, o que há é isso. A cautelar anterior suspendeu determinados dispositivos que retiravam... Ministro, veja, o 38, pelo menos, né? Ele atribui ao Tribunal de Contas a emissão do parecer prévio. Mas só o parecer prévio. Aí que está o Buziles. Nossa jurisprudência... o que está sendo impugnado... Sim, está certo. Aí, parecer e... no 38 o que está sendo impugnado é a referência a entidades... Sim. E não o chefe do Poder que estão sujeitos à administração. Okay. Não o governador nem o prefeito, porque eles estão sujeitos realmente aqui limita. a parecer prévio do Tribunal de Contas. E aqui o que ocorre é prestação de contas mesmo, né, pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público ao Tribunal de Contas. Vossa Excelência então defere a liminar. Ministro Gilmar Mendes, ministro Maurício, ministro Ilmar, ministro Carlos Veloso, ministro Sepúlveda Pertence, ministro Moreira Alves, também acompanha o relator, deferida a liminar para suspender, ministro, peço que Vossa Excelência me auxilie. Isso. No artigo 1º, né? Defender até julgamento final a eficácia das expressões Assembleia Legislativa. Aqui é da Lei Complementar Câmaras 12. Municipais, Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual. É da Lei Complementar 12, né? Constantes do artigo 1º, inciso 2º, e das expressões Assembleia Legislativa, Câmaras Municipais, Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual e entidades constantes das alíneas A e B, inciso 1º do artigo 1º desta lei, constantes do artigo 38 caput, ambos da Lei Complementar 6, de 6 de junho de 94, do Estado de Roraima, na redação dada pela Lei Complementar 12, de 11 de 9 de 95, do mesmo Estado, bem como, ante a possibilidade de repristinação do texto revogado, a declaração de inconstitucionalidade da linha A, aliás, a suspensão da linha A, do inciso 2º do artigo 1º, e da expressão entidades constantes da linha A, inciso 2º do artigo 1º desta lei, constantes do artigo 38, ambos da Lei Complementar 694 em sua redação original. Enfim, defira a cautelar como foi requerido em todos os termos. Eu só sugeria tirar essa expressão repristinação, porque aí não repristina nada. O texto é usado pelo Procurador-Geral na petição inicial. Isso aí, mas seria bom, porque senão parece que nós estamos dizendo que voltou o Instituto da repristinação. Da repristinação. Aqui eu estou lendo o trecho do pedido dele. Perfeito. Estou lendo o trecho do meu voto. Perfeito, mas eu estou dizendo, para não ser... para não ficar apostando que é repristinação, porque não é. Não é repristinação. Eu digo isso apenas para não parecer que estamos admitindo que voltou a repristinação ao direito brasileiro. Porque esse caso se restaura também lei igualmente inconstitucional, né? Porque, quer dizer, a lei inconstitucional que revogou, ela caiu. Então vamos à proclamação.
o tribunal, por unanimidade, defere a medida cauteladora para suspender na Lei Complementar número 6, de 6 de junho de 1994, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar número 12, de 11 de setembro de 1995, né? No artigo 1º, a expressão Assembleia Legislativa, Câmaras Municipais, Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual. No artigo 38, a expressão Assembleia Legislativa, Câmaras Municipais, Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual e entidades constantes das alíneas A e B, inciso 1 do artigo 1º desta lei. E aí é sem a redação, né? E da linha A? E no artigo 1º da Lei Complementar número 6, de 6 de junho de 1994, no inciso 2, a linha A. E também no artigo 38, a expressão, a eficácia da expressão e entidades constantes da linha A, inciso 2 do artigo 1º desta lei. Exato. Aí depois qualquer coisa. Ministro Moreira Alves, Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 1201, procedência Rondônia. Requerente governador do Estado de Rondônia, requerida Assembleia Legislativa do referido Estado. 1201. O relatório é o seguinte. Assim expõe e aprecia a presente ação direta de inconstitucionalidade o parecer da Procuradoria-Geral da República, de autoria de seu eminente titular, o professor Geraldo Brindeiro. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar ajuizado pelo governador do Estado de Rondônia, em face da Lei Complementar Estadual 109, de 8 de abril de 94, que altera dispositivos da Lei Complementar Estadual 68, de 9 de dezembro de 92, regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado de Rondônia, e dá outras providências. O diploma normativo impugnado possui o seguinte teor: Lei Complementar 109, de 8 de abril de 94, matéria vetada pelo governador do Estado e mantida pela Assembleia Legislativa do projeto de lei, que dá nova redação aos dispositivos que menciona a Lei Complementar número 68, de 9 de dezembro de 92, e dá outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia manteve e eu, Silva Hernani Santos, presidente da Assembleia Legislativa, nos termos do parágrafo tal do artigo tal da Constituição Estadual, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Os artigos 2º, 4º e 5º da Lei Complementar 68, de 9 de dezembro de 92, passam a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Todos os servidores da administração direta, autarquia e fundacional, deve ser autárquica, e fundacional, estão sujeitos aos dispositivos do regime jurídico único, instituído por esta lei complementar. Artigo 4º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidade de natureza permanente, cometida ou cometível a servidor público com denominação própria, quantidade certa, prevista em lei e pagamento pelos cofres públicos, para provimento efetivo, temporário ou em comissão. Artigo 5º. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, com provimento em caráter efetivo, temporário ou em comissão. Artigo 2º. Todos os servidores contratados por concurso, público ou não, que estejam em pleno exercício de suas atividades até a data da instituição do regime jurídico único, integram os cargos de provimento efetivo a partir desta data. Artigo 3º. Artigo 3º. Os
Servidores contratados sem concurso até a data de instituição do regime jurídico único serão enquadrados nos planos de carreira em quadro isolado em extinção, os quais serão extintos à medida que vagarem. Parágrafo 1º. Os servidores de que trata este artigo não poderão ser prejudicados na sua remuneração que percebem, fazendo jus ainda a todas as vantagens inerentes do pessoal de carreira, sem, contudo, ter direito à progressão funcional. Parágrafo 2º. Dentro de 120 dias, a administração direta, autárquica ou fundacional abrirá concurso público com inscrição obrigatória dos servidores de que trata este artigo, podendo concorrerem a cargo diferente do que exercem, na medida de suas habilitações para que ascendam os cargos de carreira. Artigo 4º. Os servidores de cargos de provimento temporário são aqueles admitidos por prazo certo para atender situação de urgência na área de saúde e de educação, cuja duração não poderá ser por prazo superior a 1 ano e somente poderá ser renovado ou readmitido uma vez. Parágrafo 1º. A seleção dos servidores para os cargos de provimento temporário serão realizadas com a participação do sindicato da categoria e terão vencimento e vantagens iguais aos de provimento efetivo, exceto estabilidade. Parágrafo 2º. Sempre que houver necessidade de admitir servidores de provimento temporário, o Poder Executivo enviará mensagem à Assembleia estabelecendo os cargos e quantidades de profissionais a serem admitidos, cujo projeto tramitará em regime de urgência urgentíssimo. Parágrafo 3º. Os cargos de provimento temporário extinguem-se automaticamente com o prazo de sua duração. Artigo 5º. Fica terminantemente vedado cometer qualquer cargo público a pessoa admitida sem concurso, mesmo que seja contratada através de empresas de economia mista e outras não abrangidas por esse regime jurídico único para prestarem serviço em qualquer órgão da administração direta, autárquica e fundacional, configurando o crime de responsabilidade de tal prática. Artigo 6º. Os cargos de provimento em comissão ficam reservados no percentual de 70% para serem livremente escolhidos entre os integrantes dos cargos de carreira dos respectivos órgãos onde venha a ter exercício. Artigo 7º. Os atuais servidores que ainda são regidos pela consideração das leis do trabalho integram automaticamente no disposto desta lei complementar, passando a gozar imediatamente todos os benefícios de servidores públicos do Estado de Rondônia, especialmente quanto à condição de segurados do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia e Peron. Artigo 8º. É vedado e ficam canceladas todas as sessões de pessoal contratadas através de empresas e órgãos não abrangidos por esse regime jurídico único para se prestarem serviço na administração direta, autárquica ou fundacional, configurando esta prática crime de responsabilidade. Artigo 9º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Sustenta o requerente, em síntese, que a referida lei complementar, fruto da aprovação de projeto de lei de iniciativa parlamentar, que, não obstante seu veto pelo governador do Estado, ficou promulgado pela Assembleia Legislativa, viola da Constituição da República o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas A, B e C, na medida em que dispõe a revelia do chefe do Poder Executivo local, todo o regime jurídico de servidores públicos estaduais, bem como o artigo 37.2, que exige como condição de investidura em cargo de emprego público a prévia aprovação em concurso público. A medida cautelar restou deferida à unanimidade por esse excelso pletório, em julgamento realizado no dia 27 de abril de 94, cujo acordo restou assim emendado. E aí transcreve a emenda. Prestadas as devidas informações e ouvida a douta Advocacia Geral da União, vieram os autos a esta Procuradoria Geral da República para manifestação. Cumpre anotar em sede de exame preliminar que a alteração promovida no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C, um dos padrões de confronto para análise de constitucionalidade objeto desta ação direta, pela emenda constitucional número 18 de 98, não prejudica o exame de mérito da presente ação, na medida em que não representa modificação substancial, ao menos no que interessa a hipótese em apreço, do dispositivo da Carta Constitucional. Cuida-se, em outras palavras, de inovação meramente redacional, incapaz, por isso mesmo, de comprometer o exercício do controle concentrado de constitucionalidade ora instaurado. Com relação ao mérito, afigura-se procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Rondoniense 109/94, com efeito, o entendimento que se firmou na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é o de que as regras básicas do processo legislativo federal, sobretudo as que reservam ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de determinadas leis, como é o caso das que dispõem sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, por estarem relacionadas ao princípio da independência de poderes, ligado, por sua vez, ao princípio constitucional sensível do regime democrático, são de observância compulsória pelos demais entes que integram a Federação.
No caso, tal princípio restou completamente ignorado pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, porquanto, sem a proposição de projeto de lei do governador do Estado nesse sentido, mais ainda, com a expressa discordância dessa autoridade manifestada em veto ao projeto aprovado, a Casa Legislativa promulgou lei modificadora de vários aspectos do regime jurídico dos servidores públicos estaduais. E aí vem uma série de precedentes, transcrição de uma série de precedentes, e em seguida termina o Procurador-Geral. Destarte forçoso concluir que não há, num exame mais acurado de cognição exauriente, razão para se modificar o entendimento esposado por esse excelso pretório quando do julgamento da medida liminar. E opina no sentido da procedência da ação direta. É o relatório. Como vota, Vossa Excelência? O voto é o seguinte: a apresentação direta não está prejudicada, porquanto, embora o parâmetro constitucional proposto para aferição da constitucionalidade ou não da lei em causa, de parâmetro esse que é o artigo 61, parágrafo 1º, 2c da Carta Magna Federal, tenha tido sua parte final de civis, reforma e transferência de militares para inatividade, revogada pela Emenda Constitucional número 18 de 98, sua parte inicial, C, servidores públicos da União e território, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, fecha aspas, que é o que interessa no caso, continua a mesma e abrangente dos servidores públicos civis. Portanto, eu considero que não está prejudicado. No mérito, a lei ora atacada é inconstitucional. Com efeito, já se firmou o entendimento desta Corte, no sentido de que também, em face da atual Constituição, as normas básicas da Carta Magna Federal sobre processo legislativo, como as referentes às hipóteses de iniciativa reservada, devem ser observadas pelos Estados-membros. No caso, a lei complementar impugnada diz respeito ao regime jurídico dos servidores públicos. Por isso, eu julgo procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 109, de 8 de abril de 94, do Estado de Rondônia. Confirmando, portanto, a ótica exteriorizada quando do exame da medida liminar. Né? Os colegas estão de acordo? Julgado procedente o pedido formulado na inicial e declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar 109, de 8 de abril de 1994, do Estado de Rondônia. Você pediu vista do agravo nos embargos de divergência no recurso extraordinário 146.747, agravante Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, agravada União. Consigna a papeleta de julgamento após o voto do relator, que sou eu. Desprovendo o agravo, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Ausentes justificadamente os ministros Celso de Mello e Omar Galvão. Plenário, 10 de outubro de 2002. Senhor presidente, trata-se de discussão relativa à oportunidade do recolhimento do preparo dos embargos de divergência interpostos em recurso extraordinário diante das disposições do artigo 511 do Código de Processo Civil e do artigo 335, parágrafo 3º do regimento interno desta Corte. O artigo 511 do Código de Processo Civil dispõe genericamente que o preparo recursal é imediato, ou seja, no momento processual em que se interpõe o recurso. Deve ser comprovado o recolhimento do respectivo preparo, inclusive o posto de remessa e retorno sob pena de deserção. Diversa é a norma do artigo 335, parágrafo 3º do regimento interno, cuja redação é anterior à reforma processual civil de 94, que regulamenta a contagem do prazo para o preparo dos embargos de divergência a partir da publicação no órgão oficial do despacho da admissão dos embargos. Certo é que o artigo 546, parágrafo 1 do Código de Processo Civil, determina a observância do regimento interno, mas apenas para a aplicação subsidiária dos atos e normas procedimentais não previstas pelo Código Processual. Dessarte, não se deve manter norma regimental do Supremo conflitante com a previsão processual civil, lei ordinária, que, ao tratar da matéria, revogou o disposto no parágrafo 3º do artigo 335 do regimento interno. Nesse sentido, acompanho Vossa Excelência e nego o provimento ao recurso. Ministro Maurício Corrêa. Olha, o preparo nos embargos e a derrogação do regimento interno pelo Código de Processo Civil, no que, sem qualquer distinção, dispôs que o preparo deve ser feito no prazo, alusivo à interposição do recurso. Leia-se assim o 511, Galeno Lacerda, que
revela que aquela cláusula que a pena, antecipação na interposição não deve ser Agora, nós não temos considerada. admitido que, ainda que interposto, mas ainda sobrando o prazo, se for feito o preparo dentro do prazo, também... Não, sim, mas não é a hipótese. Não é a hipótese. Não é a hipótese. O banco busca intimação específica para preparar. Conforme o regimento. Quer dizer que não há necessidade mais de intimação, Não. porque agora a norma... Numa desburocratização do processo, se terminou com essa intimação. Ministro Maurício Corrêa. Eu imaginava que aquela primeira hipótese que o ministro Veloso também sustenta, com relação ao ato da interposição. É o pagamento no ato. É no ato. Não, mas não está em jogo. Sim, pois é. Eu apenas aludi, né? No primeiro dia do prazo se interpõe o recurso, mas se faz o pagamento dentro do prazo. Eu admito, a tese de Galeno Lacerda, antes de o código, prevê a possibilidade, até mesmo depois de esgotado o prazo do recurso, de complementação do preparo, né? Com maior razão. No regimento interno, depois... Exato. Eram 5 dias depois. Ministro Ilmar Galvão. Acompanha o ministro Carlos Veloso, ministro Sepúlveda pertence, né? Já tínhamos discutido, né? Vossa Excelência já tinha exteriorizado até a concepção. Por mim, eu também aboliria aí o preparo, já que os nossos impostos, né, visam justamente fazer frente a essa atividade precípua do Estado, né, que é de julgar. A tese que não há mais preparo, mas quem vencido. Ministro Sidney, ministro Moreira Alves também desprovido o agravo, decisão unânime. Presidente, se Sim. você me permite, absolutamente igual, o agravo regimental nos embargos de divergência no RE 170.717. 170.717. Pegando a... Vamos lá. Falta por arrastamento. Sim. É idêntico que nega o provimento ao agravo. Faço o pregão do agravo nos embargos de divergência no recurso extraordinário 170, 717, agravante editora educacional brasileira limitada e agravado União, problema de preparo, também o nobre relator nega provimento ao agravo, a divergência não havendo desprovido o agravo, decisão unânime. Senhor presidente, sugiro a Vossa Excelência apenas que promova uma reforma regimental revogando esse dispositivo, porque isso é uma deslealdade. E o judiciário não deve ser uma caixinha de surpresas, né? Eu acho, unanimemente se considerou que o Código revogou, Vou anotar declarar aí, revogado o dispositivo. para encaminhamento aí à comissão de regimento. Mas pode gerar Gera sem perplexidade. Vai ao capítulo sobre sobre embargos de divergência, está lá. Ok. Será intimado? É verdade. Ministro, está com vista ao ministro Moreira Alves. Assim, é um processo da relatoria do ministro Nery da Silveira, não participa, portanto, o ministro Gilmar Mendes, e é o recurso extraordinário 196.434. Hein? não, o ministro Nery já votou. Ele votou apenas na preliminar, né? Não. Ele votou no mérito também. É que o mérito aqui se confunde. Se confunde. Pela linha A, né? Se confunde. Do inciso 3º, se confunde com a preliminar do recurso. Então, eu faço pregão do recurso extraordinário 196.434, relator ministro Nery da Silveira, recorrente Marina do Amaral Carvalho de Souza, recorrido espólio de Avelino Guedes Osório, e consigna a papeleta. Por unanimidade, a turma, após o voto do relator, não conhecendo do recurso, deliberou afetar o plenário o julgamento do feito. Falou pela recorrente o doutor Rui Geraldo Camargo Viana e pelo recorrido o doutor Edmeu Carnesini.
E, Esse é um caso interessante. posteriormente, já no plenário, após o voto do ministro Nélio da Silveira, relator, não conhecendo do extraordinário, o julgamento foi adiado ante o pedido de vista de Vossa Excelência, ministro Moreira Alves, que tem a palavra. Ausente justificadamente nessa sentada, o ministro Carlos Veloso, que então era presidente. Esse caso é um caso, eu acho que é o primeiro que vem ao tribunal com relação ao problema de direito de família na Constituição. É a questão da equiparação dos filhos adotivos às demais categorias de filhos. O que aconteceu aqui foi o seguinte: uma senhora, Aurora do Amaral Carvalho, ela, antes da Constituição de 1988, ela adotou um senhor Avelino Guedes Osório. E, antes da Constituição de 1988, ela faleceu. E os bens dela foram transmitidos por herança a esse filho adotivo, porque ela, como parentes consanguíneos, só tinha parentes colaterais. Consequentemente, ele foi, como herdeiro legítimo, foi chamado na frente dos colaterais. Sucede que, posteriormente à Constituição de 1988, este Avelino Guedes Osório, que era o adotado, que recebeu a herança da adotante, ele falece. E aí se estabelece uma controvérsia entre os parentes consanguíneos dele e os parentes consanguíneos dela adotante. Salientando, e aí a controvérsia nesse sentido, é de saber se aquela equiparação é feita entre os filhos adotivos e as demais categorias de filhos, se essa equiparação fazia com que a adoção não se admitisse mais adoção simples. Em última análise, todas as adoções seriam plenas, ou seja, o adotado sairia da sua família e ingressaria na família do adotante. Ou se apenas aqueles casos de adoção plena com relação às crianças e adolescentes que vem regida pelo Estatuto da Criança, é que permaneceria como adoção plena, enquanto que a adoção simples também seria admitida, porque a Constituição, então, com essa equiparação, ela teria apenas alcançado os filhos, as crianças e adolescentes que eram adotadas pela adoção plena, anteriormente denominada legitimação adotiva. E aí também a aparecer com essa sustentação, considerando que, nesse caso, a Constituição tem aplicação imediata e, com essa equiparação, fez com que o adotado ingressasse na família do adotante, se desvinculando da sua família de origem, para todos os efeitos, exceto com relação a problema de impedimento matrimonial. O ministro Neri, ele não conheceu do recurso, isso é uma síntese do problema. O ministro Neri não conheceu do recurso com base em síntese em dois fundamentos. O primeiro fundamento foi a adoção, no caso era simples, era adoção anterior à Constituição de 88. Segundo, a disciplina esta dada pelo Código Civil, que não foi revogado, diz o ministro Neri, pelo parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição de 1988, aplicando-se, por isso, o disposto no artigo 1618 do mesmo Código, que reza: não há direito de sucessão entre o adotado e os parentes do adotante. Portanto, considerou que prevalecia essa norma e, consequentemente, não haveria direito de sucessão entre o adotado e os parentes do adotante. Seriam apenas, herdariam dele os parentes consanguíneos dele adotado. E, B, é preciso, ademais, diz o ministro Neri, aspas, ter presente a existência de ato jurídico perfeito, qual se registrou na adoção concretizada segundo o Código Civil em época anterior à Constituição de 1988. Eu pedi vista dos autos para examinar a procedência desses fundamentos, mas do exame deles verifico que eu fiquei preocupado num sentido, porque realmente com essa equiparação se poderá sustentar que só há agora adoção plena, o que, aliás, foi adotado pelo novo Código Civil, que está no período da vacatio legis. Entendeu-se que agora, havendo a equiparação entre os filhos, só há adoção plena, não há mais adoção simples.
Por outro lado, o problema de se falar em ato jurídico perfeito apenas não teria maior importância, porque o ato jurídico perfeito, se houvesse efeitos futuros de fatos passados, se aplicaria de imediato à Constituição. Por isso eu pedi vista. Então, vou ler agora, porque eu chego à mesma conclusão do ministro Nery, não conhecendo, mas por outro fundamento, como o tribunal vai verificar. Pedi vista, eu não enfrento o problema, porque acho que não há necessidade, o problema da adoção plena ou não, embora eu esteja convencido de que agora só se admite adoção plena. Não há que fazer mais distinção entre crianças e adolescentes e adultos, porque a Constituição quis equiparar todos, e equiparando todos, obviamente, essa equiparação tem que se dar com uma das famílias. Se o indivíduo se adotado anteriormente, ele só tinha relações patrimoniais e pessoais com o adotante, agora tem que ser como na antiga legitimação adotiva ou adoção plena do Estatuto da Criança. Quer dizer, sai da sua família, ingressa na família do adotante, para todos os efeitos, só mantendo vinculação com a família consanguínea no que diz respeito a impedimentos patrimoniais. O que, aliás, é óbvio, senão poderia casar com a sua mãe ou com a sua irmã e tal. Aí, não, evidentemente, não tem sentido. Mas eu acho que, nesse caso, há um problema que é um problema um pouco diferente. Então, digo eu, pedi vista dos autos para examinar a procedência desses fundamentos, mas no exame deles verifico que, em face das circunstâncias do caso, a adoção era simples. O adotante faleceu em 1970, tendo o adotado herdado. Este faleceu posteriormente à promulgação da Constituição de 1988, decorrendo daí a lide para saber quais são os seus herdeiros, se os parentes sucessíveis da adotante ou se os parentes sucessíveis da família consanguínea do adotado. São essas as circunstâncias.